Bom dia, boa tarde, boa noite, meus lindos. Bom, para quem é novo aqui, eu sou o John, bem-vindo ao canal. E hoje nós falaremos sobre como sobreviver em Chernobyl, que foi aí o pior acidente nuclear da história. Então, se você é novo, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho para sempre receber as notificações dos vídeos. E sem muita enrolação, bora sobreviver em Chernobyl. Olha, para quem não sabe, primeiro eu vou ter que aplicar o contexto e explicar o que foi Chernobyl, por padrão, para aí eu poder explicar como que nós vamos sobreviver. Então, o acidente de Chernobyl, ele aconteceu em 26 de abril de 1986. Ele, como eu falei, ele foi o maior acidente nuclear da história. O acidente, esse acidente ele ocorreu na cidade de Pripyat, que aí foi a cidade construída em volta das usinas. Para quem tinha um emprego e trabalhava nas usinas, morava lá, né? Era para sua família morar lá. E aí a cidade ela era localizada a cerca de 20 quilômetros de Chernobyl, que aí era na extinta União Soviética, atual território ucraniano. Ao todo, não tem como saber exatamente quantas pessoas morreram. Só se sabe que foram muitas pessoas. Porque meio que deram uma escondida e negaram alguns fatos, mas tem algumas pesquisas que dizem que morreu em torno de 60 mil pessoas por conta da radiação. E isso não exatamente na época, com o decorrer do tempo, tá? Muitas pessoas, foram poucas as pessoas que morreram ah, no local, né, de certo ponto, mas a longo prazo, por conta da radiação, muitas pessoas morreram. Então, o acidente ele aconteceu a 1h23 da manhã, quase 1h24, na madrugada de 26 de abril. Esse acidente ele aconteceu no reator 4 da usina e ele foi resultado, na verdade, de uma falha. Os operadores do reator eles descumpriram diversos itens dos protocolos de segurança. Além disso, foi apontado que os reatores usados em Chernobyl, nas usinas e em outras usinas soviéticas, eles tinham um erro grave no seu projeto. E aí isso permitiu que acontecesse em Chernobyl. E aí no dia seguinte, não só no dia seguinte, mas pelas próximas 2 semanas, eles tentaram tampar aquela. Porque assim, quando pegou fogo, ele estourou todo, entre aspas, né, o prédio, a construção que ficava o reator. E isso fez com que ele ficasse soltando uma fumaça tóxica. E aí eles tinham que tampar isso. Só que o problema de tampar isso é como eles tampariam, porque estava pegando fogo e o calor lá embaixo estava muito alto. Só para vocês terem uma noção, quando o reator número 4 explodiu, a temperatura dentro dele, né, no núcleo, era de 4.600 graus. Para vocês terem uma noção, a superfície do Sol é de 5.500. Então, a força da explosão, equivalente a 66 toneladas de TNT, ela destruiu o telhado do prédio, que era em torno de 20 andares, e arrasou completamente tudo que estava dentro do núcleo. E ejetou pelo menos aí umas 28 toneladas de detritos altamente radioativos. E aí ele deu início ao incêndio. Esse incêndio radioativo, que durou quase 2 semanas, ele lançou essa enorme nuvem de gases radioativos que aí acabou sendo aumentando, né, a área afetada por conta dos ventos e da chuva. E aí eles tinham que fechar, né, eles tinham que fazer parar de sair essa nuvem de gás tóxica. E aí eles pensaram, vamos jogar areia? Vamos jogar areia. Pegaram um helicóptero, iam lá e jogavam areia. Primeiro que eles jogaram água, né? Eles jogaram bastante água pra tentar fazer o fogo apagar, mas eles não estavam conseguindo. Então eles tentaram jogar areia e terra. Não deu certo. E aí o que eles pensaram? Vamos jogar chumbo. Qual que era a ideia de jogar o chumbo? Jogaram o chumbo e a ideia era que ele derretesse, né, por conta do calor lá do fogo, e ele tapasse
a, o local. Deu certo? Entre aspas, deu certo. Fez com que isso diminuísse a radiação. Só que o chumbo é tóxico também. E o chumbo, quando foi queimado, ele foi pro ar. E quando ele foi pro ar, afetou pessoas. Então, foi um trabalho meia boca. Porque até hoje, quem sobreviveu ao local, estando lá nas primeiras horas em si, e depois, né, os trabalhadores porque até hoje tem mais de 7 mil pessoas que vivem lá trabalhando ao redor da usina, para ir diminuindo a radiação. Essas pessoas têm resquícios de chumbo, então não foi tão efetivo assim. Bom, né, depende do ponto de vista. No vazamento, tiveram três substâncias que vazaram, três isótopos radioativos, que é o iodo, o césio e o plutônio. O césio vocês devem conhecer pelo incidente em Goiânia em 87, né? Mas, enfim, cada substância dessas três, ela possui um tempo de decomposição, ela possui uma vida útil. E eles chamam isso de meia-vida, que é basicamente o tempo ah, que leva para reduzir a radioatividade pela metade. Ou seja, para o iodo, a radiação dele está em 100% até 8 dias. Após 8 dias diminui pela metade e depois disso ele tende a diminuir para sumir. Então, basicamente aí essa é a meia-vida do iodo. O césio, ele permanece no solo e aí ele produz raios gamas com milhares de vezes mais energia do que os raios do Sol. E a meia-vida dele é de 30 anos. E o último é o plutônio. Ele é extremamente tóxico se você inalar ou ingerir. E a meia-vida dele é só 24 mil anos. Então, basicamente, Chernobyl só pode ser habitada após 24 mil anos. Não tem como ser habitada antes disso, principalmente isso contando que a radiação que está solta que já está ali. Esquecendo o fato de que ainda o reator libera mais radiação. Então, contando daquela época de 86 até agora, vixe, filho, taca ali mais. Nem tem tempo, né? Foda-se, porque é 24 mil anos, falar que sobra 23 mil anos e pouquinho, mas não tem como, porque sempre vai ser 24 mil anos, porque tá vazando ainda lá. Mas enfim, o iodo eu já até falei, inclusive no primeiro vídeo do canal, que foi sobre como sobreviver à explosão nuclear. Depois dá uma passada lá. Eu vou deixar no card, na descrição e no comentário fixado, tá? E bom, enquanto as pessoas eram evacuadas, e na verdade as pessoas foram evacuadas só 36 horas após o incidente, porque tipo teve uma falha de comunicação com os políticos, né, com a segurança do país em geral. Então elas só foram evacuadas 36 horas depois. E outras pessoas, elas basicamente estavam entrando para fazer a limpeza, né, de toda aquela radiação, e essas pessoas, né, elas foram oficialmente chamadas, né, de a liquidação das consequências do acidente de Chernobyl. E aí os trabalhadores eram chamados de liquidadores. E eles tinham um trabalho basicamente impossível, porque as partículas radioativas, elas são invisíveis, elas não têm um sabor, não têm um cheiro. Mas nos locais de maior intensidade, elas contaminavam tudo: tijolos, animais, plantas, qualquer coisa que tivesse ali no chão era basicamente se tornava algo radioativo. E essas partículas, elas não têm como ser destruídas. Então tudo que eles conseguiam fazer, esses liquidadores, era enterrar elas ou tentar selá-las de alguma maneira. Alguns trabalhadores ao redor da cidade, eles acabaram destruindo toda a sua plantação, derrubando árvores e até mesmo cobrindo a própria camada superior de terra. Então, jogando terra em cima da terra. Outra importante consequência do acidente de Chernobyl foi que teve um aumento da quantidade de câncer na população da Ucrânia e da Bielorrússia, principalmente aí nesses dois países.
Existem estudos que apontam que até 2005 cerca de 6 mil crianças desenvolveram câncer de tireoide em consequência da exposição à radiação. E tem também algumas evidências que apontam o crescimento na taxa de doentes por leucemia. Então isso entra naquilo que eu falei, que as pessoas não necessariamente morreram na hora. Lógico que teve pessoas que morreram na hora porque a radiação era muito forte, né? Principalmente trabalhadores, o pessoal da limpeza, repórteres, cientistas, mas as pessoas morreram ao passar do tempo, tá? Já aproveitando, se você ouviu até aqui e estiver gostando, se inscreve no canal e ativa o sininho para que você me auxilie, para eu produzir mais conteúdo e também você ter sempre acesso aí a conteúdo quando eu postar, beleza? Então, voltando, e aí você vai pensar agora, pô, basicamente a radiação, nós entendemos já como ela funciona, então são 3 isótopos que foram lançados ao ar: o iodo, o césio e o plutônio. Então, para eu resistir e sobreviver à radiação, eu tenho que sobreviver a esses 3 pontos. O primeiro, que é o iodo radioativo, ele é bem fácil, porque ele se aloja na tireoide. Então, o que você tem que fazer? Tem um remédio que serve justamente para isso. É o iodeto de potássio. Ele também se armazena na tireoide. Se for administrado em comprimidos de alta dose, a glândula ela fica cheia. Então, quero que vocês pensem assim. Tem um copo, você joga óleo nesse copo. E aí você pega uma garrafa de 20 litros de água, um galão, e joga nesse copo. O que vai acontecer? O óleo que vai estar ali, ele vai subir e vai cair para fora do copo. Essa é a ideia do iodeto de potássio. Então ele vai pegar a radiação que está ali de duas uma. Ou ele ali já vai estar com radiação, o iodeto ele vai pegar e vai eliminar isso e você vai urinar essa radiação. Ou então você entope de iodeto e a radiação ela nem chega a entrar. Então, menos um ponto para você morrer é o iodeto de potássio. Ele retira a radiação aí da sua tireoide. Então, acaba que o iodo ele tem que ser bem administrado. Ele tem que ser administrado em uma quantidade alta. E aí não, ele retira o espaço para a radiação. E em caso de acidente nuclear, até o Ministério Alemão, tá, do Meio Ambiente, eles utilizam, na verdade, boa parte dos países que têm bunkers com a ideia de sobreviver a uma explosão nuclear, eles têm iodeto de potássio, porque é basicamente essencial para sobreviver. E aí, só para vocês terem uma noção, seria em torno de 15 ml, uma colher de sopa 2 vezes ao dia, para você entupir sua tireoide, tá bom? Próximo passo é o césio. O césio, qual que é o problema do césio? O césio ele é muito perigoso para nós seres humanos, seres vivos em geral, porque a radiação dele é capaz de atravessar vários materiais, incluindo a pele e os tecidos do corpo humano. E só tem como prevenir o césio se você estiver atrás de uma parede de aço ou uma parede grossa de concreto. Então isso quer dizer que ele perde força conforme tem paredes entre você e ele. E o césio ele é absorvido também pela água e pelo solo. Como ele apresenta aí essa meia-vida, pouquinho, né, de 30 anos. E, claro, tem remédio. Nos casos que você é intoxicado, né, digamos assim, com o césio, tem um tratamento com a ingestão do que é chamado de sal azul de Prússia, que ele também pode ser conhecido como radiogardase. Esse medicamento ele é de origem alemã, ele é absorvido pelo tubo gastrointestinal e é de baixa toxicidade. E ele funcionando como uma resina, ele faz com que o césio, que é excretado por via urinária, possa também ser eliminado pelas fezes. Então, o único jeito de eliminar o césio, já que ele passa da sua pele e entra no seu organismo, é usar 2 tipos de remédios. O primeiro é esse azul da Prússia, que ele tem que ser administrado pelo menos 10 minutos após a contaminação radioativa, porque aí ele reduz a absorção do césio em 40%. Mas se isso não acontecer,
o efeito dele tende a diminuir, então é de 35% para baixo, tá bom? Teve um acidente em 87, também em Goiânia, que foi devido ao césio, e além desse remédio, né, que é o azul da Prússia, o sal azul da Prússia, tem o ferrocianeto de ferro e potássio, e aí ele é capaz de absorver 90% do césio no organismo. E esse remédio ele foi desenvolvido durante aí, o problema em Goiânia, que foi desenvolvido pela Marinha, tá? Então, a descontaminação, se você é contaminado por radiação, a descontaminação, se ela não for alta, a pessoa ela pode passar por um processo de lavagem bem simples, que é com água, sabão e vinagre. E é importante até ressaltar para vocês que a água utilizada ela é controlada, porque depois essa água ela se torna radioativa. Então você não pode reusar, tá? Molhar sua plantinha ali vai nascer uma planta com 25 cabeças e 40 braços. Já em casos mais graves, no qual a pessoa aí tem a radiação absorvida pelo organismo, a pessoa tem que ser monitorada. Não tem muito o que fazer, mas ainda tem outra coisa, tá? Porque aí o plutônio como que ele vai funcionar? O plutônio é um elemento muito pesado, né? Ele é muito radioativo, só que ele não ultrapassa a pele. Então ele vai ficar na sua pele, pode gerar até queimadura por conta de sua alta temperatura, e também se você tiver ferida, ele entra na sua ferida, né? Literalmente, né? E o perigo do plutônio é porque ele ainda pode ser inalado ou ingerido, ou seja, ele pode cair no seu pão e você comer o pão. E ele pode aí acabar gerando câncer de pulmão, entre outros cânceres envolvendo dentro do corpo por conta da inalação ou da ingestão. E em grandes quantidades ele já te causa a morte, tá? Quando ele é ingerido, você rapidamente tem que ser induzido ao vômito ou uma lavagem, caso a exposição tenha sido recente. E aí você tem ainda como lavar a boca com soro fisiológico, para tirar essa contaminação oral. A exposição ocular ela é descontaminada dirigindo-se um jato de água ou soro fisiológico lateralmente, para que evite que a contaminação chegue no ducto nasolacrimal, tá? E a radiação ela pode queimar, como eu falei, por conta do seu calor excessivo. E aí, nesse caso, você pensa, ora, a radiação não tem como ver, não tem como sentir, o que eu vou fazer? Naquela época, se você estivesse lá, você ia ter a informação, porque a informação só teve um problema de fora da cidade, porque as autoridades não tiveram aí. Na verdade, eles queriam esconder para não gerar pânico. Isso até auxiliou no fim da União Soviética, porque foi um gasto excessivo de dinheiro. E aí, o que você tem que fazer? Na cidade, eles tinham muitos prédios. E aí, supondo pelo mais difícil, né, que é o que ultrapassa, né, o que passa a sua pele, você teria que ter uma parede de concreto muito grande ou metais para que ele não passasse e chegasse em você. Então o que você vai fazer? Você vai ficar em alguma casa, de preferência, né, algum apartamento que seja o total oposto. Por quê? Porque aí você vai criando várias camadas de paredes de concreto entre você e a ação radioativa. Claro que isso só evita o direto. Vai tendo na lateral, o certo seria você ficar no meio desse prédio, né, no centro dele, para que tivessem paredes de concreto dos quatro lados, né, frente, trás e dos dois lados. É isso que você tem que fazer. É o mínimo para diminuir a chance de contaminação. Você tem que usar roupas que cobrem boa parte do corpo por conta do plutônio. Você tem que utilizar o iodeto de potássio, tem que utilizar o azul da Prússia. Você teria que aguardar ainda o resgate, que vem 36 horas após a explosão. E você tem que se manter hidratado, tá? É importantíssimo que você se mantenha hidratado, principalmente porque por mais que você não esteja ali perto, né, da usina, e você não vá ter uma exposição ao calor, mas ainda você tem que se manter hidratado. A radiação ela pode ser mais prejudicial se você tiver com sede, com fome, vai debilitar seu corpo. Então, pelo menos hidratado,
Sem comida você vive um tempo, sem água você não dura mais que 5, 6 dias, tá? Bom, então é isso. Com esse protocolo dá para sobreviver. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço se você ouviu até aqui. Tenha um ótimo final de ano, uma ótima tarde, um ótimo dia. E se inscreva e não deixa de deixar aquele like. É isso e até mais, seus lindos. Beijão aí.